Nogueira. Então, gente, a Ana Virgínia, ela possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ela é representante do segmento Research and Learning no comitê diretor da sede SWA, integrante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, integrou também o Conselho Nacional de Recursos Hídricos no período de 2003 a 2009, foi membro do Comitê Científico da Avaliação da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. A Daniela também, que é nossa mediadora e também idealizadora desse projeto, ela é pesquisadora sênior no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, professora aí do programa de mestrado, também da UNB, pós-doutora em Segurança Hídrica e Mudanças Climáticas com perspectiva de gênero. Conhecendo um pouco aí das duas, né, que estarão hoje conosco, é importante também a gente relembrar que haverá no final aí um momento de interação para quem quer fazer uma pergunta para a Ana Virgínia, pode ir deixando no chat também durante, ou se quiser, ao final, né, abrir o microfone para poder interagir com a Ana também, podem ficar à vontade. Agora eu vou passar a palavra à Daniela. Boa palestra a todos. Obrigada, Lívia. Boa tarde novamente a todos e a todas. Ana Virgínia, querida, um prazer ter você conosco, né? Ana Virgínia é uma parceira aí de longas datas, né, na construção dessa agenda, então realmente fico muito feliz. Queria lembrar a todo mundo de desligar, né, os microfones, para que a gente possa ter um som aí mais claro. E, Ana, hoje, então, a gente vai conversar, né, você vai nos brindar aí com essa sua experiência sobre a participação das mulheres na gestão comunitária, e tem tudo a ver com a nossa discussão, né, do mês passado. Então, foi perfeito aí esse encadeamento das ideias, né, das discussões. A gente falou justamente sobre essa agenda, né, que está em construção, que é a questão do saneamento rural, da água, né, e da participação das mulheres. Então, agora a gente chega com você a partir dessa experiência, a gente já andou dialogando um pouquinho, né, sobre isso, com aquela iniciativa maravilhosa de vocês do Lageia, né, no Labgeia. Então, a palavra é sua, né, nos brinde aí com toda a sua experiência. Bom, deixa eu estar tudo ligado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente esse convite para a gente aprender um pouquinho nessa discussão a mais sobre essa questão, uma área que é tão querida para a gente. E dizer que aqui no Laboratório de Gestão Ambiental, a gente está no laboratório na UF, e nós estamos também engajados com esse tema. Mas eu queria agradecer isso e também agradecer a presença da Daniela e dos colegas que também vieram discutir isso nos seminários aqui nossos, e a gente vai sempre enriquecendo essa questão. Eu vou eu vou compartilhar minha tela. Espero que eu esteja compartilhando a tela certa. Não é isso aqui. Qual é a tela que eu tenho que compartilhar? Eu queria compartilhar essa daqui, não vai? Essa não, por favor. Desculpe, eu pedi um auxílio aqui, um socorrinho, mas a nossa... Não, isso não. Você está compartilhando a própria. Isso, obrigada. Eu agora estou compartilhando a apresentação certa, né, gente? Suponho que sim. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não, Ana. Estou fazendo errado. É aqui, nesse zoom aqui. Aqui, ó. Não, compartilha essa tela aqui. Isso, share. Agora sim, está começando. Obrigada. Obrigada, Rafael. Vê se você consegue ampliar, Ana. Consegue ampliar isso? Colocar isso, perfeito. Obrigada. Então, qual que é o que é a participação das mulheres na gestão comunitária da água? Dialogando um pouco com o que foi o último seminário, né, o do mês passado, que vinha experimentando também essa questão no meio rural,
mas com um olhar um pouquinho diferente do nosso, mas para chegar no mesmo objetivo. Não está assim. Não é assim? Não vai. Esse entrando vai, não. Ah, foi. Põe Enter, vai. Okay. A primeira coisa que da diferença que eu queria dizer um pouco é o meu lugar de fala, né? Eu não sou socióloga, sou uma mera engenheira, todas as minhas formações foram em engenharia. Sou uma professora universitária, envolvendo aqui projetos na universidade, e tive também uma rica vivência em associações e organizações envolvendo diferentes atores do saneamento e recursos hídricos. E nisso foi a riqueza, e foi a minha sorte e oportunidade de conhecer diferentes abordagens para além da engenharia dura sobre esse tema. E aí é que foi a minha riqueza, e foi nesse processo multi-atores que eu conheci gênero, conheci a Daniela, conheci Nino Machado, e fui, então, apreendendo todos esses múltiplos olhares. E vou dizer que aprendi muito aí, né? Esse é um aspecto que naquela época pouco se falava, e a gente foi, então, começando a incorporar. E é nessa questão que, onde foram as minhas experiências? Minhas experiências vão ser estudando a gestão dos serviços de abastecimento de água com gestão comunitária. Ao estudar a gestão, já capacitada das minhas vivências anteriores, eu olhei para um lado, olhei para o outro, cadê as mulheres? E aí é que a gente percebe no processo da gestão que tem aí um papel que precisa ser estudado. Então, diferente dos sociólogos que já chegam procurando estimular isso, a minha chegada foi via o outro lado. Na hora que eu fui estudar a gestão, e aí eu vejo a importância da gente sempre trabalhar multifatores quando pensa na gestão da água, que eu fui perceber, cadê as mulheres? Então, vimos que a gente precisava estar aqui nessa questão. Pronto. Não, então vamos para o outro lado. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer um pouquinho quem somos nós aqui no Laboratório de Gestão Ambiental. Nós estamos, LabGEA, nós estamos na Escola de Engenharia, na Universidade Federal Fluminense, então, cercada de engenheiros, e aí a gente traz esse outro olhar, não só gênero, mas a questão da gestão comunitária, como a questão do acesso à água, e principalmente hoje com foco no desenvolvimento sustentável número 6, né, da Agenda 2030, e se envolvendo com esses multi-aspectos que vão tratar do acesso à água. E com isso a gente trabalha com visitas técnicas, participação em eventos, trabalhamos com a parte científica também, de geração de pesquisas e estudos. Agora, graças a Deus, voltando para o presencial, a partir de 3 semanas atrás. Até 3 semanas atrás, nós estávamos impedidos de fazer trabalho de campo, por exemplo, e vínhamos só estudando. Então, a discussão ficou muito rica no âmbito dos seminários, no âmbito da internet, mas agora, finalmente, a gente vai poder voltar para campo, tá? Se Deus quiser. Então, esse é o nosso local aqui, né? Eu fico dentro de uma escola de engenharia, a maior parte das pessoas que interagem no nosso laboratório são engenheiros, estudantes de engenharia, engenheiros, e o nosso papel nesse processo é mostrar esse olhar multi-atores, multidisciplinar para a abordagem da gestão da água. Assim como eu tive essa possibilidade nas nossas vivências, a gente também quer que os nossos engenheiros também tenham essa possibilidade. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer, a gente está trabalhando a participação da mulher na gestão comunitária. O que é essa gestão comunitária, né? É um segmento que, mesmo a área de saneamento, não o conhece. Ele é muito invisível, né? É muito visível a parte que movimenta mais recursos econômicos,
que é o abastecimento de água, esgotamento sanitário nos centros urbanos, mas essa parte ele é uma parte menos vista, é uma parte que o fator lucro é meio difícil e então não é uma coisa, a gente não tem nem muitos dados sobre o que é essa gestão comunitária. Quantas comunidades rurais nós temos movida por associação comunitária, a gente nem sabe no Brasil quantas existem, porque o nosso sistema nacional de informação de saneamento, que é o sistema de dados governamental, ele é respondido por companhias, por municípios, e associações comunitárias não estão nesse rol. Então, é mais complicado. Então, o que são esses processos gerenciais atrás da relação água e comunidade, né? Então, esses processos vão ser, você vai ter, no caso de muitos países, em alguns casos no Brasil, você vai ter um poço, né? Essa foto, por exemplo, em Moçambique, e a gente já vê aqui quem é que vai buscar água, né? Mulheres, crianças, meninas. Mas essa comunidade ela vai ter um perfil. Normalmente, claro, um sistema de abastecimento de água. E aí, quando eu falo sistema de abastecimento de água, eu estou falando de captação, reservação, tratamento, adução, né? Distribuição da água, independente, isolado, não conectado a um grande centro, ou não conectado a um sistema de tratamento maior, mais comumente conhecido. São sistemas de pequeno porte, uma bomba, às vezes, muitas vezes captação em poço profundo, às vezes captação em mananciais superficiais, que demandam, inclusive, um tratamento um pouco mais avançado, e uma distribuição. Essa gestão, isso precisa ser gerido. Isso precisa ser operado, tratado, paga conta de energia, pagar os funcionários. Isso precisa ter uma gestão. E uma gestão em que, nesse caso, em que a comunidade participa dela. É uma associação comunitária que faz esse papel de gerir esse sistema e lembrando que, na maior parte dos casos, a gente tem que ter pessoas que não têm uma renda com muita disponibilidade. Então, aqui, por exemplo, à direita, a gente tem uma comunidade pequena, ela pode ser uma comunidade um pouquinho mais urbanizada, essa aqui é até bem urbanizada, mas esses prédios só existem nessa praça, os restos já são casas mais dispersas, e muitas vezes ela não tem calçamento, não tem rua, são comunidades com menos infraestrutura urbana, muitas vezes tem um espaço, que é a praça, uma igrejinha, e mais todo um espaço sem calçamento, casas simples, numa distância que não é tão grande para cada um ter seu poço, mas é um pouco mais perto para que haja um sistema aí que seja único para todo mundo, um sistema tecnicamente falando, né? Então, como é muito difícil operar e cuidar desses sistemas, esse tema da gestão comunitária ele cresce muito ligado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6. Mas cresce por quê? Cresce porque a meta do ODS 6 é não deixar ninguém para trás. Lembra que nos objetivos do milênio, nós tínhamos um objetivo de atender 50% quem não tinha. Hoje, esse objetivo é atender a todos. Então, na hora que tem que atender a todos, não dá mais para atender só o que é mais fácil. Também vai ter que atender aquelas comunidades que representam um desafio maior. Então, esse assunto cresce em termos de objetivos de pesquisa. Nós estamos também fazendo um artigo de revisão bibliográfica e percebemos que houve um crescimento na publicação de artigos a partir de 2016, 2017, 2018, quando é implementado, quando cresce, aparece mais um novo ODS,
exatamente porque essas pessoas, muitas vezes, são aqueles que estão deixados para trás. É aquele onde não tem uma relação econômica interessante na operação e ela precisa ter um sistema alternativo e que tenha um custo mais simples de operação, manutenção e de gestão. Então, é por isso que essa região, essa gestão comunitária do abastecimento de água ainda cresce mais. Cresce o olhar para ela, porque, na verdade, isso começa a ser implantado no Brasil a partir dos anos 80 e na América Latina também. O Peru fez um levantamento recente de quantidade de gestão comunitária da água, não se descobriu uns 40 mil. Então, você imagina quanto tempo por aqui. Nos países da América Latina, isso é também fortemente implantado a partir dos anos 80, como uma solução para atendimento nesse perfil de comunidade. Agora, quem são os atores que estão envolvidos nisso? Quem são as instituições, pessoas que estão envolvidas nisso? Aí eu trago aqui essa árvorezinha, que foi o jeito que nós achamos de explicar que tipo de atores temos. Aqui embaixo, na raiz dessa árvore, esses compromissos, ODS, o acesso à água como um direito humano, que eu não preciso destacar aqui, eu acho que todos aí são partidários e conhecem o regramento com relação a isso, e a gente, então, tem união, aí você vai ter estados trabalhando com essa questão, uns mais, outros menos, cada um de uma maneira diferente, mas aí eu vou destacar 2 estados que eu conheço um pouquinho melhor, que trabalham sistematicamente implementando associações de moradores que fazem a gestão dos sistemas de abastecimento de água. Esses estados, por exemplo, o Ceará e o Espírito Santo, é o que eu conheço melhor. Mas também nós temos isso no Paraná, na Bahia, Pernambuco agora está até com novas iniciativas nessa questão e que também trabalham nessa questão. O Estado vai trabalhar no objetivo aí de combate à pobreza, de criar mais alternativas para o acesso à água para essas comunidades, mas sempre em alguma articulação com o município e muitas vezes, e aí o município, ele também, muitas vezes, não tem como operar esses sistemas, que é o maior parte dos casos, e ele, então, vai delegar esses sistemas para essas folhinhas aqui, que são as comunidades e as associações comunitárias. E aí nós vamos ter folhinhas, associações comunitárias que estão absolutamente sozinhas, como a gente tem essas folhinhas sozinhas aqui. Tem folhinhas que estão muito próximas ao município, que o município participa, ajuda, com assistência técnica, às vezes pagando um pouco da energia elétrica, porque você imagina que bombeamento de água custa. Custa energia elétrica. Às vezes ajudando a pagar um operador, a pessoa que vai ficar ali na estação de tratamento controlando as bombas, o fluxo de água, a avaliação da qualidade dela, a injeção de cloro, todos os aspectos que são necessários para a operação e manutenção disso. E vamos ter casos que você tem, às vezes, uma ONG ajudando, apoiando essas associações, mas também temos muito caso com as associações absolutamente sozinhas. Que como uma ONG, uma das que eu conheço, por exemplo, no caso do Brasil Saúde e Alegria, que atua na área amazônica, e os municípios aqui, por exemplo, no Espírito Santo, os municípios recebem, muitas vezes, alguns municípios mais, outros menos, alguma ajuda dos municípios e uma assistência técnica que não dá conta de estar em todas as partes, uma ajuda da CESAM, na maneira de mandar
Um técnico, quando o sistema não está funcionando, está com problema, um técnico que ajude ao operador e ver o que está acontecendo, por que o sistema não está hidraulicamente funcionando como precisaria, e aí também um apoio na formulação e aprimoramento desses sistemas. Muitas vezes, esses sistemas vão ser construídos com apoio financeiro do Estado e muitas vezes da FUNASA. Apoio financeiro esse, muitas vezes, a fundo perdidos, para construir esses sistemas, porque a comunidade não vai ter dinheiro para construir, são sistemas que têm aí algum custo, e ela tem que, e a própria companhia estadual, muitas vezes o município, ele vai estruturar uma organização para ajuda a alavancar essa associação quando ela já não existe, ainda não existe, para que ela possa, então, assumir, faz uma capacitação para que ela possa, então, assumir esse papel. E aí, que papel é esse, né? Eu tenho aqui diversas ações, diversos elementos que precisam ser desempenhados. A construção, o projeto de engenharia, normalmente não vem da comunidade. Em alguns lugares, a gente vê uma interação maior da comunidade com os projetistas, tipo, onde a gente pode botar caixa d'água, que tipo de sistema vai ser, se vai captar profundo, se tem uma fonte de água mais superficial, mais fácil, com custo mais baixo, e uma série de questões assim. Essa parte normalmente vem externa à comunidade, é um apoio externo à comunidade, ou vem do Estado, ou é um financiamento em projetos com a FUNASA, com o município. Normalmente a comunidade está mais mobilizada em buscar esse aspecto, essa possibilidade, esse acesso. Tem toda uma parte de operação, manutenção, peças de reposição que precisam surgir, precisa acontecer. Muitas vezes o município que ajuda, ou a própria comunidade também reúne dinheiro dentro de um fundo de reserva, dinheiro que ela coleta junto à associação para poder compor e repor peças e algum material, comprar o cloro e coisas assim. E vai estar também, vai existir uma ação social, porque é uma associação, então ela precisa ter assembleias, atas, etc. Assim, e também, aí sim, a gestão, o pagamento das contas, a cobrança das tarifas, lembrando que essas taxas ali cobrado junto a essa comunidade dentro de um valor que eles aprovam em associação, e, com isso, a comunidade tem muita mais clareza do que é gasto esse dinheiro, com o que ele é gasto, quanto custa. Tem aí um papel interessante que a gente, na área urbana, até não tem, de quanto que o operador da estação recebe, ele tem esse acesso, porque isso tudo é aprovado em assembleia. O valor, quanto custa, quanto estamos gastando. Eu já visitei comunidades em que a prestação de contas, e aí a transparência como um elemento importante, ele era fixado na parede da igreja. E o recebimento dos valores era o tesoureiro da associação, que sentava ali numa pracinha da frente da igreja com uma caixinha e vai dando os recibos para cada um que chega lá para pagar. Claro que existem algumas que já têm aí um sistema mais estruturado e esse foi um dos avanços que se busca para que isso possa ser feito de uma maneira mais prática. Mas, quando a gente vai para os aspectos que a gente chama de integridade da água, vem aí alguns elementos, né? Gênero, transparência e uma série de espaços. Aqui, mostrando um pouquinho de alguns sistemas, esse aqui em cima à direita é um sistema do Espírito Santo, e se você for ver, isso aqui é um sistema de tratamento para uma adição, uma captação superficial. Então, você vai ter filtração,
todas as etapas regulares que um guandu tem aqui, né? Coagulação e todos esses mesmos processos, filtros e a distribuição. Essa aqui, por exemplo, é uma foto de uma comunidade também. Você vê que casas dispersas. Aqui, à esquerda, é uma visita nossa, interagindo com os membros da comunidade, procurando conhecer melhor essa realidade, procurando também conhecer como podemos ajudar, interagindo, capacitando nós e a eles ao mesmo tempo. Então, vem aí um processo que a gente vê. Agora, quando a gente vai para o tema integridade da água, que é um tema que eu gosto muito também, aí a gente vem com a questão de transparência, de prestação de contas, de governança, da atuação em assembleias e também de equilíbrio de gênero nesses processos. Nesse caso, como eu disse a vocês que a gente estava estudando a questão de gestão, que a gente olhou para o lado, cadê as mulheres, que papel elas têm nisso, como elas estão se sentindo, nós, então, começamos a conhecer melhor nos locais, nas comunidades, que a gente vem levantando informações e aprendendo, também identificando, conversando, dialogando, principalmente com as mulheres que já estão na associação, né? Como a gente chegava na associação para fazer essa percepção de como é que a gestão estava sendo feita. E aí começamos também um trabalho com os nossos órgãos engenheiros e conhecendo como elas estão se sentindo. Essa foto, por exemplo, é uma engenheira, uma engenheiranda na época, hoje já está graduada, e entrevistando aí as mulheres num encontro de gestores de associações comunitárias. Então, a ideia nessa interação é perceber como elas se sentem no seu lugar de fala, como é a participação de mulheres na associação delas. Nós entramos não pelo lado da população, mas pelo lado da gestão, como é que elas vão se passando. E nós já entrevistamos mulheres, especialmente no Espírito Santo e no Ceará, são os dois lugares onde a gente tem estado assim, com mais frequência e sempre envolvemos conhecer como é que as mulheres estão avançando nessa questão. A gente percebe que uma média de idade engajada, das mulheres engajadas na associação comunitária, na faixa dos 36 anos, não somos tantas mulheres tão mais velhas, mas também não estamos muito jovens. A escolaridade tem de tudo, mas tem uma concentração interessante no grau de escolaridade dessas mulheres na faixa do ensino médio. Muita gente, às vezes, que é também agente comunitário da FUNASA, está engajado na associação comunitária, que já tem um contato com esse tema, e também, às vezes, uma inserção de mulheres que atuaram no ensino. Então, professoras que também têm esse contato e aí tem, às vezes, um engajamento maior. Na maioria das mulheres que nós entrevistamos que participam, muitas estavam ali porque eram presidentes da associação, assumiram essa liderança, mas elas mesmas conseguem, nos dizem que na associação não tem uma divisão igualitária entre homens e mulheres nos membros da diretoria, né? Que vão aí trazer as guias para a gestão. Nem tem uma divisão igualitária, mesmo quando a presidente é uma mulher, e como a gente chegou para o lado da gestão, a gente chega muito por perto das pessoas que estão na presidência, ela não tem uma participação ampla de divisão entre mulheres e homens dentro da associação. A gente percebe aí uma necessidade de engajar mais. Elas mesmas, inclusive, quando a gente pergunta, né? E aí nós começamos a organizar uns grupos para discutir essa questão entre as mulheres que estavam presentes, e muitas até ficaram surpresas
mas vocês querem falar com as mulheres que estão na associação? Eu digo, claro. E isso já traz até uma surpresa, é até interessante. Mas muitas têm uma... Quando a mulher chega a presidir a associação, ela já tem um discurso muito engajado e bem interagidos, mas elas também reconhecem que dentro da associação não tem tantas mulheres como elas gostariam. E 85%, elas dizem que quando elas falam, elas são ouvidas, as que estão já participando da associação, mas ainda não tem essa quantidade que eles desejariam, né? Aí, e aí eu trago aqui uma outra informação das associações ligadas ao CISAR. Voltando ali para a minha árvorezinha, essa árvorezinha aqui está meio fraquinha, então eu vou voltar para a minha árvore original, onde eu tinha a União, a comunidade, que eram as folhinhas, o Estado num braço mais gordo, mas em alguns casos, que é o caso do Ceará especificamente, embora isso esteja sendo replicado em outros estados, como, por exemplo, Pernambuco, Maranhão, você tem uma organização aqui no meio, num outro nó, chamada CISAR, que é uma ONG, é uma organização, mas tem aí vamos dizer, assistência técnica, de alguma forma, do órgão estadual, no que faz uma assistência técnica mais ligado às comunidades. Então, no Ceará isso é bastante frequente, tem cerca de 8 CISARs fazendo esse nó que atende a um conjunto de cerca de 1.400 comunidades, né? Sabendo que a comunidade está nessa folhinha aqui, então eles vão ajudar com reposição de peça, vão ajudar com a parte administrativa, vão colaborar aí mandando um técnico, um eletrotécnico para ajudar a ver se as bombas e a parte elétrica está funcionando bem, dar uma assistência ao operador local, eles têm um papel aí de assistência. E são aí engajados nesse estado. E, com isso, eles fizeram, e aí no encontro que a Daniela também esteve, a gente já vem, toda vez que eu vou a reuniões no Ceará sobre gestão comunitária, eu sempre interajo com o pessoal que trabalha aí no CISAR. E a gente sempre faz essa conversa com as mulheres. Poxa, gente, como é que é isso? Como é que consegue engajar mais? E a gente vinha sempre nesse contato. E, recentemente, em dezembro de 2020, eles fizeram um levantamento entre cerca de 1.200 associações comunitárias que o CISAR dá assistência no Ceará, né? Essa é uma organização que acontece no Ceará, agora já existem CISAR também em Pernambuco, tá? Inaugurou há pouco tempo, 2 já. E dessas associações, eles encontraram 417 mulheres que dirigiam a associação. Então, daquelas mulheres que a gente vinha conversando também no Espírito Santo e nas nossas visitas ao Ceará também a gente encontrava um certo interesse das mulheres a conseguir ascender à presidência. Mas a gente também não encontrava, eles também não encontraram no levantamento deles, uma participação equitativa na direção da associação comunitária entre homens e mulheres, mesmo você tendo já muitos casos de mulheres que assumiram a presidência. É muito comum a mulher ser a tesoureira e a secretária, porque envolve aí um trabalho de organização e é mais frequente, inclusive, as mulheres estando aí. Nas funções mesmo no levantamento recente do CISAR, nas funções de operadora do sistema e mesmo a presidência da associação, ainda há um certo preconceito, né? E a operadora do sistema é aquela pessoa que é remunerada, a presidência da associação não é remunerada, é uma associação, mas a operação do sistema paga-se a essa pessoa que vai estar ali
acompanhando o dia inteiro que se passa com o sistema de tratamento de água, de captação, de adução, para identificar vazamentos, a colocar a dosagem de cloro, verificar se está... Quando você tem, por exemplo, uma chuva, a água que entra na estação já está diferente, tem que mudar a dosagem de sulfato de alumínio. Tem toda uma operação, como qualquer estação de tratamento precisa ter, né? E essa operação ainda tem poucas mulheres, mas já começa a ser mais frequente também. Existem poucos casos, lá no Ceará, eles identificaram 5 casos de associações que a diretoria toda é mulher, mas em 1.200 acharam 5. Então, assim, isso, então, eles se percebe que isso ainda é um espaço a crescer. E aí, até enquanto nós pensávamos, a Daniela deu umas sugestões excelentes de como modificar alguma coisa no processo de engajamento social para a associação, que essa é uma das assistências que o CISAR faz, para que a associação esteja em dia, faça suas assembleias, mas algumas sugestões a Daniela até trouxe para fazer reuniões no horário que era melhor para as mulheres, trazer esse espaço como um espaço que elas teriam acesso, a possibilidade de trazer criança, não fazer reunião no horário que está todo mundo fazendo jantar, fazendo almoço, fazendo comida, e ter aí uma melhor participação das mulheres. Então, esses são aí alguns aspectos que precisam ser trabalhados. Agora, uma outra coisa que eu queria mencionar é que nessas andanças, quando eu trabalhei com um diagnóstico sobre fatores críticos para a gestão comunitária, uma das coisas que eu estive perguntando ainda num caráter informal sobre o que as pessoas, os profissionais que atuam nesse segmento entendem, muitos, os que estão mais próximos ao campo, entendem que se não tiver mulher na associação, ela já não anda tão bem. Mas isso ainda não é um dado científico, é só uma percepção. Os estudos estão avançando lá no CISAR para a gente ver como é que a gente pode comprovar essa melhoria. Mas quando você sai da comunidade e vem para o órgão, esse nó que dá apoio ao conjunto de comunidades, que é o CISAR, o que a gente percebe? 33% do quadro de funcionários, porque aí são pessoas remuneradas, com vínculo empregatício, diferente das comunidades, que você vai ter um processo mais associativo, com outro perfil, você tem aí 33% de funcionários administrativos e técnicos compostos por mulheres. Eu vejo que isso não é tão alto porque tem muita coisa de assistência técnica e operação. Profissões um pouco mais técnicas, onde a gente tem menos mulheres nesse campo, né? Que é um técnico eletromecânico, que dá assistência à manutenção de bombas, etc. A questão também de conserto de tubulações, e aí a gente tem menos mulheres. Mas isso também está começando a melhorar. Mas quando você sai, a comunidade tem menos equilíbrio entre homens e mulheres, mesmo quando a gente tem mulheres presidentes. Nessa etapa aqui, que já são trabalhos com vínculo empregatício, para assistência a esse conjunto de comunidades, ainda é melhor, mas ainda não tem uma participação equitativa. E quando você chega no Estado, quando você tem aí elementos que trabalham com saneamento rural, e aí nós estamos falando com gestores num nível mais amplo, mais macro, mas para trabalhar com a mesma temática, com as mesmas comunidades. Aí você já encontra um maior equilíbrio entre homens e mulheres, tanto nas divisões de gerência e de gestão, no âmbito do Estado, para trabalhar com essa mesma temática, o mesmo universo, onde a gente considera o universo do abastecimento de água em comunidades rurais. O que eu achei interessante quando vem para o Estado,
talvez aí comece a pesar também um pouco mais do ESB, talvez esteja mais no âmbito da gestão, e aí a gente vai ter aí um outro elemento. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui, duas informações. Primeiro, é que logo no começo das minhas pesquisas, eu até não registrei aqui nos slides, eu estive em encontros latino-americanos de gestão comunitária da água. E conversando com lideranças de diferentes países, Paraguai, Costa Rica e outros, eles têm, em alguns países, não são todos, mas alguns países, têm uma legislação que exige que essas associações comunitárias sejam 50% compostas por homens, 50% compostas por mulheres, né? E é claro que esse motivo, todos nós aí já sabemos da importância de que a água tenha aí uma gestão que tenha um olhar representativo dos diversos segmentos que compõem essa sociedade, para que ela possa atender as demandas desses segmentos. E todos nós também sabemos que a mulher tem um olhar especial para o abastecimento de água, porque ela tem sentimentos, ela sofre mais quando a gente não tem acesso. Isso aí já foi falado e dialogado, já mencionado em todos os seminários, por isso que eu não trouxe aqui, porque eu sei que isso é o nosso lugar comum. Mas nesses estados, eles me dizem que essa é uma obrigatoriedade, mas que é muito difícil, que essa obrigatoriedade para eles acaba sendo um problema. Difícil, e eles têm que fazer eleição uma vez, duas vezes, e depois justificar que foi divulgado algumas vezes e que não compareceram candidatas mulheres. Eles precisam justificar. Por outro lado, a gente vê algumas iniciativas de ONGs que atuam na América Latina, como a Fundação Avina, e que em alguns países onde a gestão comunitária do abastecimento de água é mais, não só dominante, mas aparece e tem mais atenção política do que aqui no Brasil, já algumas iniciativas para estímulo da participação das mulheres, capacitação e também elementos na mobilização social que busque melhorar a questão da participação das mulheres. Então, a gente vê algumas iniciativas técnicas da mobilização social e etc., já buscando, até para poder atender essa legislação, que existe, mas a gente já viu que só a legislação por si só não resolve nada. O que tem que mudar é um olhar de quem põe o projeto, de quem estabelece o projeto de abastecimento de água, um olhar de quem constrói o sistema, de quem constrói a estrutura de viabilização desse sistema, que precisa de ter um olhar mais transversal, que possa, então, enxergar a questão do gênero como, sim, parte da agenda. Então, essa era uma outra informação que eu queria trazer. E a outra coisa que eu queria trazer, que eu vejo com uma perspectiva de crescimento, no caso das empresas, as ações de ES, envolvendo a parte de ambiente, environmental, social and governance. E aí você vai ter aí uma perspectiva de aumentar a questão de gênero nesse processo. E é importante, e aí eu trago do nosso papel dentro da universidade, trazer essa questão, sim, como elemento de projeto, elemento de formulação das ações de estruturas, das ações estruturais e estruturantes. Ela precisa ser um elemento quando muitas vezes assim como as questões ambientais, que muitas vezes é delegado a um grupo. E não pode ser assim. Ele tem que estar inteiramente engajado dentro como um dos elementos, assim como você considera qual é o material que você vai usar para construir, qual é a qualidade dessa água, qual é o clima e as condições climáticas do lugar, sim, os aspectos de gênero, as questões econômico-financeiras, as questões sociais,
são questões que não podem estar à parte no projeto de estrutura, seja ele qual for. Esse aí é ali o que a gente considera de importante. Bom, eu agradeço muito, agora eu queria muito ouvir vocês, ouvir a fala, ver o texto e o que vocês gostariam de trazer para essa mesa que a gente possa aí interagir mais. Muito obrigada. Deixo aqui nosso e-mail, nós estamos na Universidade Federal Fluminense e no Laboratório de Genética Ambiental, e nós estamos exatamente dentro da Escola de Engenharia da UF. Muito obrigada por essa oportunidade e estou aqui para aprender mais com vocês. Muito bom, Ana. Virgínia, muito grata aí por nos brindar, né, com essa apresentação. Eu, particularmente, todas nós, organizadoras aqui do SLAG, ficamos muito contentes de ver uma iniciativa dessa, né, surgindo, né, se consolidando a partir do Departamento de Engenharia, né, de um departamento de engenharia e, particularmente, do Departamento de Engenharia da Federal Fluminense. Então, é realmente muito bom ouvir. E aí, antes de abrir a palavra, né, para nossos colegas e colegas participantes, eu queria só ressaltar, né, isso que você começou falando sobre essa questão do lugar de fala, né? Essa questão é uma questão muito cara para nós, sociólogos, né, como você colocou, e eu acho muito interessante esse lugar de fala da engenharia, essa consciência, né, essa clareza de que são lugares de fala diferentes, diversos, mas convergentes, né, complementares e necessários. E é muito interessante também porque são olhares distintos, mas que a gente observa a mesma coisa, né, o mesmo fenômeno, o mesmo processo, que é justamente a pergunta que você se coloca no início. Cadê as mulheres? Né? Então, eu queria, né, começar essa troca de ideias, né, com essa provocação. Cadê as mulheres? E, ao mesmo tempo, né, puxando aí o assunto aí que você compartilhou, destacou, elas estão aí, né? Elas estão tomando um lugar, ocupando um lugar central na gestão comunitária, né, na gestão do saneamento, particularmente do saneamento rural, e como fazer com que isso seja reconhecido, valorizado e que traga, de fato, mais efetividade. Né? Então, eu teria muitos comentários, mas não vou monopolizar aí a fala, vou abrir, né? Nós temos algumas pessoas aí, né, querendo, enfim, falar e também dar os parabéns aqui para a Ana Virgínia, muitas considerações aí. Deixa eu pegar aqui começar para a gente não perder nada, né, ou pelo menos conseguir complementar a maioria daí. Então, como a Fernanda disse, né, quem quiser fazer a sua fala, né, a partir do microfone, é só abrir, ou então compartilhem com a gente as mensagens que aí eu vou lendo. Fernanda, tá com a mão levantada? Oi, Ana. Oi, Fernanda. Primeiro, agradecer, né, por você aceitar estar conosco. É muito interessante a sua apresentação. Adorei a árvore, como ela é tão interessante da gente observar, né, todas as conexões, isso facilita muito. Adorei mesmo. Muito interessante. Você traz alguns pontos, assim, à medida que você ia falando, eu ia refletindo sobre as questões que temos trabalhado, né? Até a Consuelo já colocou ali o número cabalístico dos 30. Né? Então, à medida que a gente vai levantando onde estão as mulheres, a gente chega sempre nessa proximidade, né? De cerca de 30%. E aí você vai revendo os seus próprios dados. No caso dos comitês de bacias, né, os estaduais, os federais estão nessa faixa, 31%, 27%. Na hora que você verifica, né, quantas são
membros da diretoria, você tem um número reduzido de mulheres, um número reduzido na diretoria, mas aí quando você olha, né, todas as mulheres que estão participando e distribui ela pelos cargos, onde é que elas estão? Nas secretarias, como secretárias. Então, é um percentual, assim, grande. Você tem algumas presidentes, vice, mas grande parte como secretária. Interessante, né? Como se em todos as linhas você vê repetindo os próximos, esses mesmos números, as mesmas falas. Quando você mostra também, né, que no Estado há mais equidade, a mesma coisa. Quando a gente redistribui os dados nos comitês federais, a gente vê também que há mais participantes, assim, né, mais equilíbrio entre os segmentos também nos estados. Então, como isso vai se repetindo, isso foi muito interessante. Principalmente, você já traz um pouco aí para a gente pensar em como trabalhar. Eu acho que já fechou com muitas provocações, né? A capacitação, a mobilização porque só estabelecer a cota realmente é um fator muito complicador, né? Porque você tem muitas vezes altas taxas de vacância, colocaria um problema ainda maior. Então, como é que a gente muda isso? Então, você já traz aí um caminho não fácil, mas muito interessante para se começar a pensar e trabalhar. Então, é só agradecer, né, e pensar aí como que a gente pode, nesses muitos campos, né, em muitas áreas, estimular essa participação, independente de qual área, né? Você diz da engenharia, a Dani, né, de outra área, eu sou da administração, mas estamos tentando não deixar ninguém para trás, independente da área de conhecimento. Uhum, Muito bom. Tá ótimo. Obrigada, Fernanda. Não sei se a Ana Virgínia quer comentar algo. Eu acho que eu vejo uma semelhança muito grande, né? Também tenho aí meu passado envolvendo a gestão de resíduos, e a gente vai exatamente quando chega mais para perto do local, também está mais difusa, né? Mas eu ainda volto que a questão tem que vir da formulação das ações de infraestrutura, tem que ter esse viés desde o nascedouro dos projetos. Parar de achar que isso é um tema de mulher. Não, isso não é um tema de mulher, isso é um tema da sociedade. Aqui também, hoje mesmo, uma amiga me ligou sobre uma associação de engenheiras e arquitetas. Eu disse, gente, isso não é tema de mulher, isso é tema de todos. Então, isso aí é uma discussão que talvez a gente tenha que começar a encarar isso de uma maneira diferente. É isso. Então, antes eu vou fazer o seguinte: a gente tem algumas pessoas com a mão levantada e algumas perguntas aqui. Então, eu vou na ordem, por ordem aí, democraticamente, chamando quem chegou primeiro, tá? Então, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Silva Gama Pereira, Ana Virgínia, para você, que diz o seguinte: você vê se as mulheres conhecem as estruturas de articulação e representação dos órgãos e instituições de debates e decisão das questões dos recursos hídricos? Esse conhecimento faria diferença na atuação das mulheres? Olha, como eu fui trabalhar com mulheres na gestão comunitária, e elas, assim, quando elas conhecem mais, elas acabam pegando a presidência, por exemplo. Mas elas não arranjam mulheres suficientes para compor outros quadros também, tá? Então, assim, no âmbito da comunidade, quando elas assumem a presidência, é porque elas já conhecem melhor. Então, eu acho que uma maior difusão, talvez, na formação das pessoas, assim como a gente também tem percebido a necessidade de trabalhar lideranças da água na educação ambiental das comunidades rurais, porque começa a faltar líder. É preciso que haja líderes preocupados com a água lá na comunidade. Então,
ao fazer essa capacitação na escola, a gente talvez devesse colocar que esse sim é um espaço para homens e mulheres. Eu acho que o conhecimento dessa estrutura e conhecer que, sim, precisamos ter aqui homens e mulheres, seria assim, que elas identificassem que sim, que tem esse espaço para elas, né? Porque você luta também. Tem a questão cultural, ela existe, é presente, nós todos sabemos disso, essa aí é um tema comum a todos nós. Mas, se elas começarem a conhecer melhor o, 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 a situação, o cenário, o desenho, e saber que, sim, elas são bem-vindas, talvez deixe. É um trabalho sempre muito longo, né? Mas eu acho que um trabalho curto, a gente não resolve. Acho que a missão é de longo prazo. Sim, porque essa discussão tem tudo a ver com organização mesmo, né, Ana Virginia? Organização social, política, espaços de representação, participação. Então, na verdade, são fenômenos que nós encontramos na sociedade e que vão se reproduzir em maior ou menor escala na gestão de recursos hídricos também, né? Uma coisa que eu pergunto para as mulheres, bom, lembrando que essas entrevistas que a gente faz são sempre entrevistas feitas por estudantes mulheres, para que elas se sintam confortáveis, e que seria sempre como para que a gente já botei marido para fora da casa uma vez. Mais de uma vez, porque a gente às vezes vai na casa da pessoa e está lá o marido. Digo, acho que o senhor vai dar uma volta lá na esquina. E eles vão. Interessante isso. Porque nós precisamos conversar com ela. E não pode ter ninguém perto. Então tá bom. Eles vão dar volta. E elas dizem que eu consigo conciliar com as tarefas domésticas, porque a associação não se reúne tanto. Mas o que te fez participar? O fulano que estava participando da associação disse que, puxa, tem que ter mulher, e a gente não tem mulher, a gente gosta tanto de você, então me convenceu. Aí eles entraram e gostam, depois que entram. Mas é ali um ranço, é como se elas achassem que não é o lugar delas. É sempre uma mobilização de outras pessoas que vão ajudar. E elas, inclusive, a gente pergunta, mas quando você fala na associação, que expõe as suas ideias, você é escutada? Sou. Todo mundo para e me ouve. Então, você já pensou em chamar umas amigas para fazer parte também? Não sei se elas querem, sabe? Eu acho que mais atrás a questão. Sabe? Não adianta só. Muitas entraram por convite, porque eu não tenho mulher aqui, tem que ter mulher. A assistente social lá falou que tem que ter mulher. E aí vai uma questão assim. Agora, minha amiga, quando esse povo assume a liderança, eu já vi umas assim, combate, sabe? A água é minha, é nossa, é de assim, um conceito de comunitário impressionante. Umas figuras que eu já fiz gente sair da Amazônia, chegar em Lima, no Peru, num latinoção desses, e ela e uma colega, não, a senhora sabe onde que está o presidente da FUNASA? Disseram que ele estava aqui. E aí a gente veio de carona de ônibus, de o que fosse. E depois, você quer falar com... porque a gente precisa que melhore nosso sistema de abastecimento de água lá. E falaram que ele ia estar aqui. Como isso não é tão longe para a gente? Porque longe. Não é longe no nosso conceito, né? Elas pegaram um bocado de carona para chegar lá. Então, eu vim aqui para falar com ele. Chegou no momento certo. É aquele, vamos embora lá. E, assim, combativa demais, entendeu? Lutando por um sistema de água melhor para a comunidade delas, né? Uma outra coisa que eu percebi também é uma memória familiar, sabe? Muitas mulheres têm ainda, nessa geração, uma memória familiar de quem carregava água.
a geração dela, às vezes, não carregou, mas quando criança ela viu, participou do processo. Ela disse assim, aquilo a gente não quer. E isso é muito importante, e por isso é importante também, porque muitas vezes a opção de instalar um sistema de água ali vai ser um poço comunitário, uma torneira pública, que recebe aquele nome charmoso de chafariz, mas a gente sabe que não é o chafariz belo e lindo do Rio de Janeiro. São aqueles, é um poço comunitário, uma torneira pública para alguém buscar água. E a diferença de custo entre instalar uma torneira pública e instalar uma água domiciliar é razoável. No entanto, um benefício para as mulheres gigantesco. Então, aí já você vê a importância aí dessa questão. Quando você vai para essas comunidades pequenas, e aí você tem lugares que realmente é uma torneira pública, né? Aí você vai ver a situação de que tem que carregar água, né? Essa do Moçambique é uma bomba manual, mas a gente tem lugar que a bomba é elétrica, mas também tem que buscar água. Tem que buscar água no carrinho. Então, e aí pesa muito para as mulheres, para as idosas. A gente também tem que lembrar desses outros segmentos. Mas é uma coisa que a gente pode até usar positivamente, né? A memória familiar das suas antepassadas que carregar, e elas têm isso, viu? Elas trazem no discurso essa memória que ainda está no DNA dessa geração de agora. É uma coisa que eu até achei que, não, isso aí é outra geração, isso não. O pessoal que trabalha com psicologia, que lembra aí das constelações familiares, a memória das mães e antepassados que carregaram a água ainda está nelas. Isso é interessante. Muito interessante, né? Essa questão da memória, realmente. E do conhecimento de uma outra condição, né? Do ter água e do não ter a água, né? Então, isso ajudando aí, impulsionando a organização social. Bem, muito bom aí de pensar isso. Então, deixa eu compartilhar aqui mais algumas questões com vocês, gente. A Vera Guarda, que é uma das nossas companheiras, né, organizadoras, está nos trazendo aqui que o Comitê de Bacia do Doce elegeu, né, para a diretoria 2 vice-presidentes, né? Muito, muito bom aí. É um comitê importante, né? Exatamente. A estadual em Minas também super ativa, Maria. Exatamente. E temos aqui, então, a Consuelo, que está com a mão levantada. Consuelo Marra. Conte aí, Consuelo. Querida. Oi, Ana, tão bom vê-la, tão bom. Também. Nossas aventuras, né, Ana? Nossa, quantas, né? Que bom que a gente aventuras. Exato. Então, primeiro, parabéns, adorei aí a sua apresentação, eu acho que ela traz realmente muita reflexão para a gente que está aí trabalhando com política pública, tentando trazer essa questão de gênero aí para dentro da política, né? Eu acho que são reflexões e são informações para nós muito preciosas, né? Eu fiz muita questão de clarear minha agenda para vir aqui ouvi-la, porque eu tinha certeza que teria muita informação relevante, né? Uma coisa que você... só para dar uma atualizada nas nossas informações, a Ana agora tem 2 superintendentes mulheres, né, graças ao saneamento, e agora também estamos com 2 diretoras pela primeira vez na história, né, saindo um pouco do 70-30 aí, um pouquinho só, mas pelo menos estamos um pouquinho... Passos largos. Podem ter vindo junto com as novas funções. Exato. Bom, mas, Ana, de qualquer forma, você trouxe uma informação aí sobre as questões das mulheres que participam dessa gestão comunitária.
muito aquelas que são mais combativas, muito por uma questão de postura pessoal, digamos assim, né? Elas têm essa postura de guerreiras e tal, e que vão atrás e tal. E que elas se fortalecem e vão atrás. Mas, aparentemente, pela sua fala, esta condição não é uma condição necessária para os homens. Tipo, os homens estão lá, estarão lá, farão e continuarão fazendo. As mulheres estão lá porque a amiga convidou, porque a líder comunitária falou, elas vão ali, fazem o papel, mas não vão adiante, não compram a briga, digamos assim, a não ser que tenham uma aptidão pessoal. Um pouco diferente, digamos assim, dos homens, que muitas vezes fazem disso até uma profissão, né? uma carreira, digamos assim. Eu queria ver se essa impressão é minha, ou se é realmente dessa forma, se você, nesses seus estudos, chegou a verificar alguma coisa nesse sentido, né? E se sim, se teria algum indicativo do porquê dessa diferença de comportamento, até mesmo para a gente verificar em que medida que a gente poderia atuar nisso, né? E digo isso por quê? Porque a gente está tentando lançar alguns modelos de aberturas de espaços de participação mais voltados para a presença das mulheres, né? Uma situação de acolhimento para as lactantes, situações assim, mas a gente precisa fazer alguma coisa que funcione, sob o risco de lançar uma ideia, ela não dar certo e a gente ficar tipo assim, ó, isso aí não faz sentido, né? Então, como eu sei que você tem bastante estudos nessa área, eu gostaria de te ouvir. Olha, eu vou mencionar duas coisas. Primeiro, quando a gente perguntava para estas mulheres que já chegaram nessa situação de engajamento da associação, quantos filhos? Não eram muitos, a média de 2. Isso pode me indicar que, e a faixa etária também, eu achei baixa a média, assim, 36, 39 anos num estado, 36 no outro. Baixa, não é muito grande. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu acho que as mulheres que se engajaram não tinham tantos filhos, talvez uma mulher que tem aí, e aí você tem nessas comunidades, gente com 5, 6 filhos, não tem tempo nem para olhar para o lado. Então, isso pode ser um fator aí que tenha limitado. Ou também com uma faixa etária mais baixa, já são mulheres que já tiveram mais formação também. Então, a mulher com mais formação pode fazer uma escolha de número de filhos. A mulher com menos formação pode ter menos escolha. Eu não tenho dado assim, cientificamente comprovado, estatística e aquilo tudo que a gente sabe que tem que fazer, mas a minha percepção, com vários locais por onde eu já andei, é que quando a mulher chega no âmbito da gestão, é porque ela já a presidência, por exemplo, é porque ela já tem um perfil combativo. E a liderança de associação, eu já tive uma vez conversando, peça informal entre o pessoal que trabalha com esse segmento, e disseram assim, o líder, ele já nasce líder. Né? Ele já tem aquela tendência, assim, sabe? E, normalmente, às vezes, você chega na sessão, todo mundo fala, o presidente tem que ser o fulano. O fulano agrega. Mas, por algum motivo, a gente, e aí não estou falando só na presidência da associação, porque o certo seria a gente ter metade do corpo diretivo da associação mulheres e outra metade homens, não só no presidente. Mas eu acho que a mulher, quando chega, é porque ela se destaca muito. Muito, muito, muito. E também, lembrando que
a associação não é uma coisa remunerada, né? Também tem esse lado. Então, assim, mas que dá uma certa projeção política no meio. Naquela região, tem aí, envolve votos para vereadores, tem aí esse lado. Então, eu acho que ainda os homens sentem que esse local é meio natural ver um homem ali do que ver uma mulher. Tipo assim, quando a gente conta uma mulher motorista de ônibus hoje, a gente ainda é assim. Eu mesma, essa altura dos acontecimentos, às vezes eu olho para uma pessoa, estou tratando uma coisa, mas você é arquiteta, né? Não, não, engenharia mesmo, tem esse defeito. Então, assim, é muito olhar ainda aquele papel das mulheres. Assim, hoje, eu dou aula aqui, quando eu estudei, era um percentual muito pequeno, o Conselho também deve encontrar um percentual bem pequeno de mulheres, mas hoje você já tem um equilíbrio maior. Agora, já tem, inclusive, na universidade, programas que facilitem mães com crianças até 5 anos, porque elas têm uma dificuldade enorme com quem deixar. A creche não atende a isso, a creche que tem é para servidor, não tem dimensão para o quadro de alunos, que é muito maior. Então, tem umas coisas assim, tem uns auxílios, inclusive. Mas não sei se o papel de apoio à lactante iria ajudar. Eu acho que a gente tinha que fazer umas dinâmicas e deixar aflorar a liderança, deixar aflorar esse dom, que às vezes está ali escondidinho, mortinho, ou não tem espaço para agir. Sei, porque eu estou vendo assim, quem participa tem pouco filho, esse é um dado. Não tem muito filho, não. Então, não sei. Talvez um lugar que as crianças ficassem, ou ficasse talvez melhor. Porque uma coisa é certa, ou não participa, ou tem pouco filho, porque tem mais escolaridade, mais vivência, mais percepção, e aí controla melhor a questão da natalidade, ou participa porque tem menos filhos, então, de repente, uma demanda menos sufocante. Isso eu não sei dizer. Mas no levantamento que eu fiz, assim, das mulheres com quem conversamos, que eram quem participavam, por quê? Porque no interior é difícil. Não sei, não saberia te dizer. Acho que os sociólogos vão saber responder isso melhor. Eu vou meter minha colher nessa conversa. Participação tem a ver com tempo, né, gente? Assim, não é só tempo, né? Mas tempo é condição necessária, né? Não é suficiente, não significa que o fato de nós termos tempo, que nós vamos participar mais. Mas sem tempo, a gente vai eleger outras prioridades. Então, eu acho que esse é um tema bem interessante até para a gente discutir mesmo, né, em termos de participação e de representação, porque isso tem tudo a ver com gênero, né? Então, a disponibilidade de tempo, né, e o tempo que se é dedicado, né, pelas mulheres e pelos homens à participação, né? Isso tem a ver com a divisão sexual do trabalho doméstico, né? Como a gente já viu aqui em tantas palestras, tantas falas, tantas contribuições, e isso atinge, assim, de cheio, muito cheio, né, a participação política. Então, como criar mais tempo? Essa mágica a gente, enquanto mulheres, nós já faz bastante mágica com o tempo. Mas eu acho que é uma equação bem interessante da gente pensar em termos de envolvimento, né, na gestão, porque tem a ver com o trabalho também, né, com assumir cargos de chefia, né, e tem a ver com a própria participação no microcosmo da gestão, né, no micro e no macro, né. Então, a gente está falando de coisas muito delicadas, né, então, falamos aí que, em geral, as mulheres não se sentem, né, no direito de participar,
e, ao mesmo tempo, tem uma questão de tempo, né? Então, ao mesmo tempo, tem uma questão de falta de tempo, né? De não disponibilidade do tempo. Então, essa combinação, ela é bombástica, né? Para essa invisibilidade ou para essa ausência mesmo, né? Que, no caso, não é nem uma ausência, né? Mas é uma dificuldade de ocupar espaços e de haver um reconhecimento mesmo, né? Enfim, essa é uma discussão bem interessante aí, e que tem tudo a ver, né? Obrigada, Consuelo, pela pergunta, né, Ana, aí pelos comentários, mas tem tudo a ver também com o que a Andresa Trindade trouxe aqui para nós, né, no chat, né, que na verdade é uma sugestão, que ela diz o seguinte, que seria importante, né, a educação de base para mulheres, bem como a formação política nas comunidades, né, entender os seus territórios de existência para compreender as problemáticas às quais elas estão inseridas, né. Então, temos aí tudo a ver com formação mesmo, né, com capacitação, até para se sentir mais confiante, né, mais tranquila, né, para falar nesses espaços, né, porque tem uma questão realmente de familiaridade, né, com esses empoderamento, né, que vão levar, são questões que vão levar ao empoderamento, né, então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso, e já que você trouxe aí, né, a Fernanda falou, eu gostei muito da árvore também, né, então, como que os estados, né, como que os nossos entes estaduais podem ajudar nisso, nessas formações, porque a gente tem, claro, ao nível federal, a ANA, né, com as suas capacitações, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, mas, no caso das comunidades, o Estado está mais próximo, né? Então, como é importante, por exemplo, essa atuação, esse reconhecimento da CAGES, por exemplo, no caso do Ceará, né? Então, a gente sabe, né, que o Ceará é um exemplo aí em termos, né, de gestão, no sentido mais amplo, e de especificamente com questões relativas à participação. Inclusive, a Patrícia Vasconcelos, do Ceará, né, trouxe aqui para a gente também que o Comitê da Bacia do Coreaú também é presidido, né, por uma mulher. Ela, inclusive, está com a mão levantada aqui. Patrícia, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pronto. Então, eu sou aqui do Ceará, né? Eu sou professora da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Cheguei atrasada, peço desculpas, estava no médico, mas peguei um pouco da fala, das discussões. E é interessante, eu estava lembrando aqui, eu trabalhei um tempo, durante 6 anos, na COGÉ, e eu lembro quando a gente fazia a mobilização, chamando as pessoas para as reuniões de comissões gestoras, comitês, eu lembro que as mulheres reclamavam muito, poxa, vocês marcam essas reuniões pela manhã, na hora da gente fazer o almoço, a gente não tem como ir, porque tem a hora do almoço, 11 horas tem que pegar o filho na escola, e aí remete a uma questão que não é só o horário da reunião, a gente poderia adaptar o horário dessa reunião, mas é uma lógica da divisão de tarefas, né, da mulher que tem que fazer o almoço, a mulher que tem que colocar o almoço na mesa, fazer, às vezes, o prato do companheiro, né, então são questões bem maiores, bem mais complexas, né. A gente tem um comitê aqui de bacia do Coreaú, que está presidido por uma mulher, pela Keila, mas quando foi mencionada a questão das secretarias, eu lembrei, sempre quando tinha essa questão da secretaria, é aquela coisa, né, ver a função da secretaria uma mulher. Aí vem aquele discurso do patriarcado, mas vocês são mais organizadas, né? A gente escuta assim, isso para mim não é elogio, viu? Eu acho quase uma ofensa. Mas é isso, boas reflexões, viu? Obrigada. Essa coisa da secretaria ser uma coisa feminina, gente do céu. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa organizada, tá? Até para botar aqui as coisas, eu lancei mão de umas ajudas aqui. Por natureza, não sou. Sou uma pessoa extremamente criativa, minha cabeça é um turbilhão de coisas, mas não me manda organizar uma prateleira, porque não dá certo. Me manda construir uma prateleira para ficar de pé, isso eu consigo. Mas, não sei.
Mas é incrível essa coisa da secretaria. É impressionante. É a confusão, né, do que é a secretaria de alguma coisa, né? Essa palavra feminina, secretária, ou secretário, nunca é falado tanto, mas é muito... Exatamente, sou igual a netinha da Consuelo. E essa palavra é um karma para a gente, viu? Pode me contar, mas isso... Agora, eu gostei muito de uma proposta que surgiu aqui, dessa educação política e da base, na escola, no colégio. É a mesma coisa que a gente tem, que é de lá de trás. Que a atuar na educação sempre é um grande caminho. Talvez, assim, atuar na educação é o grande caminho. É um caminho de longo prazo, né? Mas está sendo um caminho. Gostei muito da sua colocação, Fernanda. A Patrícia Vasconcelos Coelho no chat botou umas coisas interessantes. Ata, não me lembro dos companheiros elaborando as mesmas. Que isso é verdade. Então, eu não posso falar não, porque no meu departamento tem um secretário que faz umas atas perfeitas. Mas não é tão comum. Aliás, graças a Deus, que eu peço fazer ata. Mas é uma sempre, né? Isso não muda fácil, não. Não muda fácil. Quando a gente trouxe aquela diálogo de gênero, que a Daniela participou, as nossas alunas de engenharia ambiental aqui, engenharia de recursos hídricos e meio ambiente, ficaram, professora, eu não vou ter espaço. Olha só, você tem que brigar por ele. Mas incorpore isso no seu papel. Então, elas ficaram, assim, muito preocupadas, né? Porque dizia respeito diretamente ao papel da mulher no cenário ambiental. Então, mas tem espaço e se faz. Se a gente já está sabendo, tem que fazer. Infelizmente, essa é a realidade. Ainda temos uma realidade de que o caminho é mais natural para os homens do que para as mulheres. Eu acho que ainda temos essa realidade. Eu cansei de fazer parte de comitês e comissões que tinha... Eu participei numa vez que tinha 30 homens e eu. Cadê? Então, eu não sei, eu não consigo... não tem uma fórmula pronta de qual é a solução, sabe? A solução vai ser um conjunto de coisas. E não se pode abandonar nenhuma dessas coisas. Ela vai ser realmente uma... Eu acho assim, que o que era fácil de obter, já se obteve. Tudo que falta conseguir, em qualquer área, inclusive no acesso à água, é o que é mais difícil, é o que é mais caro, ou que depende de múltiplos fatores, uma abordagem multidisciplinar, que a nossa visão, muitas vezes cartesiana, e pedacinho por pedacinho, não responde, não resolve. O que era fácil, já conseguiu. Agora é o que é difícil. É a mesma coisa no acesso à água. O que era fácil, já foi. O que era mais lucrativo do ponto de vista de relação econômica, já foi. Agora, quem falta é o que é difícil. Então, não são as mesmas respostas. Com certeza vão ser umas respostas multiatores, multifoco, multitemáticas, questões transversais, muito mais complexas do que já conseguimos. Não sei, meu sentimento é esse. Não pensa que as velhas respostas não respondem aos problemas que ainda sobraram. Exatamente. A Vera falou aí do tempo, né? O tempo das reuniões. Eu acho que essa questão do tempo e objetividade, a gente volta ao tempo. O tempo realmente é um recurso muito estratégico, né, para tudo. E quando a gente fala de relações de gênero,
isso se faz muito presente também. Eu adorei aí também a questão das atas, né, Patrícia, porque realmente eu fiquei recuperando aqui, né, agora eu vou estar muito atenta, nunca mais vou dizer, eu escrevo a ata, eu vou dizer, você para os colegas, agora você que nunca escreveu, né, porque a gente tem esse sistema de rodízio, né, quando tem reuniões, enfim, mas realmente é um rodízio relativamente enviesado, né. Fernanda tá com a mão levantada. Não tem como não rir, né? Não tem jeito. Realmente são equipes, né? Geralmente só para a gente acontece. Só comentar, né? A questão das múltiplas respostas e cada vez mais complexas. E aí reforça, né, essas falas que a Patrícia trouxe, a Consuelo também, né, dessa necessidade de induzir, mobilizar, capacitar, incentivar. Então, são muitos espaços e que aí todas e todos, alguns também que estão aqui conosco, são importantes nesse papel, né, de dar espaço a outras. Eu sinto isso pela Rebob Mulher, né, que é uma sessão exclusiva para trazer textos de mulheres dentro do informativo, e algumas vezes a gente escuta, mas eu vou escrever o quê? Ai, não sei. Então há uma certa dúvida se eu escrevo, o que eu escrevo, será que eu tenho alguma coisa que é relevante para contar? Assim, o que você faz? Eu faço isso. Nossa, isso aí dava para virar meses de publicação, assim. Claro que a gente vai dividindo, colaborando. Então, isso é uma necessidade de reforço, né? Algumas se sentem nesse papel de não sei se sei o que fazer, o que falar, então é preciso... O que eu faço é importante. É isso, eu acho que você também trouxe isso. Será que eu faço é importante, né? Com certeza. São muitas histórias interessantes que valem a pena ser compartilhadas. Nessa questão do empoderar, né? Acho que a Consuelo trouxe isso um pouco da mudança da fala. Tem um estudo que foi feito sobre a corte americana, comparando as ministras e os ministros, né? Primeiro, são poucos, e como, assim, você pensa que na Suprema Corte já é alguém, né, lá no topo da cadeia, mas elas enfrentam as mesmas situações, então eles comparam os discursos e quantas vezes elas são cortadas, impedidas de falar. E que aí fizeram uma análise temporal, que é interessante, que liga aí com a sua fala. Numa análise temporal, elas perceberam que as mulheres mudaram a forma de fala. Então, elas já não começavam mais como, eu gostaria de falar, não, ela, curta e grossa. A pergunta é essa. Então, à medida que eram interrompidas, elas mesmas já retomavam, assim, nem estou te ouvindo, estou te ignorando, e continua. Nessa imposição para estar no espaço. Então, como isso também muda. Então, como você disse, né, das que chegavam à presidência eram as mais combativas. Então, talvez seja isso, que no passar do tempo ela percebeu que ela precisava mudar a forma de fala, né, assim, a gente começar a pensar isso a longo prazo, né, será que é isso mesmo? Mudar a forma de fala para que ela esteja naquele espaço e participe, e seja realmente ouvida. Acho que pode ser aí também possibilidade da gente pensar em continuar a verificar nesses espaços se é isso que acontece também aqui. Não sei. O que eu achei, assim, as mulheres que eu vi eram muito combativas, eram muito presentes, mas não eram tantas. Por exemplo, num dos encontros que vocês viram a foto, a gente organizou esse microencontro dentro do encontro de gestão comunitária, e a Nigéria e as mulheres que estavam mais, sabiam que a gente estava organizando isso, elas iam catando as mulheres no grupo. Vem para cá que é um encontro para você. Né? Aí foram catando. Achei mais uma. Era uma vitória. Achei mais uma. E a gente ia conversando, assim, uma coisa bem assim. E entrevistamos muitas, assim, mas era assim, vi muitas bem, e gente que eu encontrei anos depois, ainda estava na direção do CISA, na diretoria colegiada das associações, lá,
Quer dizer, tinham aí um caminho, né? Mas a solução, eu não sei. Eu só acho que gasta-se muito pouco com ações estruturantes dentro dos processos de estrutura. E aí, ações de capacitação, considerando todos esses aspectos, eu acho que tinha que ter mais. Tanto na área ambiental, eu não vejo, por exemplo, numa ação mitigadora do impacto de um porto, da instalação do porto, não vejo nada de gênero ali. Gente, olha essa mudança, já é uma mudança tão grande na vida das mulheres. E eu não vejo santos com essa temática. Entendeu? Eu acho que já é um milagre isso ter, se bem que isso foi incorporado no ESG, principalmente em governança, mas não tanto envolvendo as ações sociais, que é uma coisa que é um tema ainda novo. Eu não vejo muito a questão social e outras coisas, mas a questão, como se a composição de homens e mulheres ao mesmo tempo, na gestão, fosse um resultado assim. Não, não é, né? É resultado de um trabalho mais amplo, né? Então, é começar pela ponta da coisa, mas já é o começo. Uma coisa. Eu acho que isso me traz muito, assim, do caráter processual, né? Que é um processo, né? Pensar a incorporação de gênero, e é necessário que seja de uma forma sistêmica, né? Sempre que a gente fala em incorporar gênero em políticas públicas, é preciso abranger todas as etapas, né? Então, quando a gente trata aqui dessa complexidade, é exatamente isso. Então, vem desde microprocessos, né, microiniciativas locais, até macroprocessos nacionais, e, assim, tudo junto e ao mesmo tempo, né? Porque, assim, para que tenha uma efetividade, e, claro, a gente já avançou bastante, não há dúvida, né? Mas há muita coisa para ser feita, né? Muito, muito, né? Então, é bem isso, né? Vamos, e não é só no nível federal, não é só no nível estadual, né? É uma estratégia múltipla, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar realmente. Eu já até conversei um pouquinho com a Consuelo sobre isso, né? Pensar numa estratégia de gênero, né? Para incorporação de gênero na gestão de recursos hídricos. Porque é isso, ela é multicausal, multifatores, né? Tem que ser transdisciplinar, tem que ser estratégica, tem que lidar com cultura, com resistências, né? Entender esse caráter processual, a lentidão do processo, mas também não jogar a água e o bebê fora, né? Porque muitas coisas estão sendo conquistadas, né? Enfim, né? Patrícia está com a mão levantada, a gente está se aproximando aí, né? Do nosso tempo, então, vamos ver aí. Diga lá, Patrícia. Poxa, eu falo demais, viu? Mas vou tentar ser objetiva, sou bem tagarela. Super bem-vinda, esse é o plano. Não, é que eu estava aqui pensando também o seguinte, né, a questão da estratégia, né, e aí eu fui pensar a estratégia no âmbito das universidades, por exemplo. Um dos caminhos também que eu acho interessante são a questão dos editais. A gente teve um agora da FUNCAP, né, que era voltado para mulheres. Então, a gente pode pensar também em alguns editais, alguns projetos, programas, né? Aqui mesmo na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a gente tem as bolsas PBPU, que são bolsas de permanência, né, de extensão universitária. E aí, vários projetos foram pensados também com o objetivo de atender as alunas, na perspectiva de atender alunas, né? Agora, sim, isso não resolve o problema, porque tem toda uma logística, uma condição também para isso, né? Mas, assim, são ações ainda pontuais, né, que precisam estar conectadas com políticas públicas, enfim, mas que são o que a gente começa a pensar. Porque, por exemplo, eu estava lembrando aqui na perspectiva do comitê, né? No processo de renovação dos comitês, no processo de construção do regimento, do próprio comitê, né? São momentos importantes, momentos extremamente estratégicos para a reflexão, e para a gente ter isso bem equilibrado. Eu considero também um momento bom, mas isso não deve ser, não devemos excluir desse processo a logística de viabilizar com que as coisas aconteçam,
né? Ou seja, vamos ter mulheres participando, mas vamos pensar como a gente vai viabilizar a participação delas. Isso pode estar no papel, deve estar no papel. Eu acho que é extremamente importante, a estratégia é fundamental, não podemos deixar passar essas possibilidades. Mas aí os órgãos gestores devem pensar e devem ser pressionados e tensionados a promoverem a logística para que as coisas aconteçam, né? Eu falo aqui no caso do órgão gestor local, que é a COGE, que já tem muitas discussões nessa área, mas que, de uma maneira geral, todos os órgãos gestores precisam avançar ainda bastante, né? E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Eu acho que esse ponto é bem interessante, né? Já entrando na reflexão sobre a estratégia, como envolver o governo, a gente tem pensado muito em termos de políticas públicas, então acaba trazendo, né, esse diálogo muito para o papel do governo aí nos diferentes níveis. Mas a academia, como é que a academia pode, né? A gente sabe que essa discussão tem crescido, se fortalecido dentro, né, no âmbito acadêmico. Então, é realmente uma estratégia de múltiplos, né, que precisa envolver múltiplos atores, múltiplas dimensões, tem que ser transdisciplinar. Eu acho que seria muito interessante se fosse possível ser co-construída, né, junto com as mulheres das diversas organizações, né, de comunidades, enfim, de perfis, né, de organização social diversos também, né, para trazer essa riqueza. Exatamente. Eu queria só dizer aqui, gente, eu vou abrir para mais uma fala, tá, em função do nosso tempo. A Anastácia Brandão também se colocou aí no chat, para quem, né, não viu, no sentido de fortalecer, né, essa formação política, a questão da educação aí de base, né, e temos vários homens, eu também tenho observado, né, Fernanda, Vera, que o número de homens tem aumentado aqui no nosso seminário latino-americano de gênero e água, isso é muito bom, né? Então eu gostaria de reforçar que vocês também têm o seu, né, lugar de fala, é muito importante, né, essa troca, essa construção. E aí eu vou passar a palavra, então, né, abrir o microfone aí para a Andresa Trindade, e com isso a gente fecha, né, depois dos comentários da Ana Virgínia, obviamente, né, o nosso espaço aí para fala. E vamos lá, Andresa, por favor. Boa tarde, você bem rapidinha, que já está no final, né? E eu queria parabenizar todas, todos presentes e dizer que, para colaborar com esse debate sobre a questão da formação, da instrumentalização das mulheres, né? Que é importante também pensar nas escalas e nas esferas de gestão, né? Porque tem as mulheres que estão lá na comunidade, mas tem as mulheres que estão mais no âmbito institucional. Então, é importante que as mulheres estejam em todos os espaços, justamente para garantir, né, a construção, principalmente desses documentos técnicos, né? E dos documentos também de orientação, porque quando vocês tocarem várias questões importantes, que é a questão da maternidade, né? Do cuidar de casa, então tudo isso requer um tempo especial, né, que às vezes as agendas não comportam, né, tudo isso. Então eu acho que para que isso seja garantido, isso tem que ser afirmado em documentos, né, para que na hora da gente construir isso esteja presente, né, e garantido de uma forma mais, vamos dizer assim, mais segura, né, que só com palavras, né. E eu acho que é isso, só para colaborar mesmo um pouquinho. Obrigada e boa tarde. Obrigada, Andresa. Então, eu vou passar a palavra para Ana Virgínia, né? Não sei se teria algum comentário com relação à contribuição da Andresa, e também para fazer as suas, né, considerações finais, agradecendo mais uma vez a tua participação, né? Bom, eu concordo aí com a Andressa, né, a necessidade das mulheres estarem em diversos elementos e nas diferentes esferas de gestão, acho que é bem por aí mesmo. Acho que a Daniela trouxe aí também essa coisa a interação academia e etc. Existem também algumas iniciativas no sentido das mulheres na ciência, que também é um outro espaço, às vezes complicado, as meninas às vezes não acham que esse é um espaço para elas, mas isso tem crescido muito, graças a Deus. E também trazer que a gente, muitas vezes, quando pensa na universidade, pensa
em alguém para fazer uma consultoria ou coisa parecida, mas muitas vezes isso é um processo de troca e que a gente precisa estar capacitando o pessoal que vai estar sentado aí nas esferas de preparar os documentos técnicos daqui a 5, 10 anos. E ele já tem que chegar lá com a cabeça deles um pouco mais aberta, sempre. Então, se não chegar lá, eu já participei, uma vez num comitê científico da FUNAS, havíamos escolhido, tinha que escolher um trabalho para ganhar um prêmio. E eu tinha visto um trabalho dentre os que tinham apresentado sobre gênero e água, sobre gênero. E eu não me lembro mais nem de queijo, até procurei esse trabalho, e que estava muito interessante. E os meus colegas no comitê científico, a maior parte homens, não, isso não é uma agenda brasileira. Assim, fui salva pelo professor Moraes, da Bahia, que só voltou pular na mesa. Como não? Muitas vezes se pensa que isso é uma agenda estrangeira, que no Brasil não tem problema, não. Não, como? Então, assim, é uma coisa que está trazendo isso para a mesa o tempo todo. Eu achei muito interessante esse dia, porque as pessoas da FUNASA cresciam os olhos assim, como não? Mas ninguém falava nada. E eu disse assim, gente, não. E também é uma coisa que eu não ouvi hoje, que eu gostaria de ouvir, um homem falando do seu lugar de fala. Eu vi que tinha um aí, porque abriu a câmera dele no momento, e eu vi por aí. Então, assim, a gente não pode achar que isso é um assunto de mulher. Isso também nós também precisamos de equilíbrio aqui. Também precisa ter mais homens ouvindo isso. Você vê que naquele seminário que a gente teve aqui, botou um homem para falar sobre as descobertas do que a bibliografia falava, né? Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter também, buscar um equilíbrio. E é isso mesmo. Queridas, eu queria agradecer enormemente essa troca, essa interação toda, super rica, super aprendi mais um monte de coisa que eu gostei muito. E sempre muito positiva, e não só positiva do ponto de vista técnico, científico, mas também do ponto de vista de energia. Muito bom. Muito obrigada. Gratíssima, Ana. Sempre muito bom falar com você, trocar ideias, né? Conhecer um pouco mais do teu trabalho. Eu vou deixar a provocação aqui de pensarmos todas e todos, né? Uma estratégia mesmo, né? Para a incorporação de gênero de uma forma efetiva na política nacional de recursos hídricos. Então, vou passar a palavra para a Lívia, né? Para fechar aí, né, agradecendo a presença de todos e todas mais uma vez. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, Ana, pela sua participação, por trazer esse assunto tão necessário, né, para a gente, pela sua dedicação do seu tempo hoje, aqui nessa tarde. Muito obrigada também ao pessoal que participou aí, que esteve presente com a gente no nosso encontro. Vou reforçar a questão dos certificados, serão enviados ao longo da semana, tá? A gente vai chegar por e-mail, podem ficar tranquilos. É importante pedir para vocês que preencham o nosso formulário de avaliação, que avalie o nosso encontro. Quem se sentir à vontade, tiver sugestões de novos temas para a gente, também tem uma caixinha lá, podem ficar à vontade. A Fernanda já colocou aí o link para a gente do formulário no chat, já está disponível. Também, para quem quiser saber um pouco mais dos nossos próximos eventos, nos sigam nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, a gente está postando sempre lá as informações sobre os próximos eventos, os próximos participantes. E, né, finalizando, a gente se encontra no dia 26 de maio agora, nós iremos receber a professora Islene Façanha. Ela vai falar um pouco para a gente sobre o impacto da Covid-19, né, nas questões de gênero e água, nessa atual aí, situação pandêmica que a gente vem vivendo ao longo desses 2 anos. É importante a gente falar um pouco sobre isso. E, no mais, né, tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada a todos. Tchau, obrigada. Tchau, saúde. Obrigada, gente. Grande abraço. Um abraço.